Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o livro Picos e Vales do Spencer Johnson. Ele é o mesmo autor daquele livro Quem Mexeu no Meu Queijo, um best-seller, talvez vocês conheçam. E eu estou trazendo esse livro como uma forma de sugestão para que nós possamos estar vendo durante os 30 dias que a gente está fazendo do Estranho Segredo, essa última série que eu fiz, em que o Earl Nightingale, um nome meio difícil, o autor, ele traz então um plano de 30 dias para que nós possamos entender por que é que a gente cria a nossa imaginação, entender que aquilo que a gente planta a gente colhe, entender como é que a gente fica como o guardião consciente do nosso mental, entender que o pensamento negativo ele vai passar, porque nós estamos em um campo vibracional onde está cheio de pensamentos, tanto os nossos, aqueles do passado, como os pensamentos em geral, e a gente fica acessando esses pensamentos, eles vêm o tempo todo. Porém, nós não devemos nos identificar com eles, é essa a diferença. E aí ele passou esses 30 dias e ele sugeriu que nós deveríamos dar o nosso melhor durante esses 30 dias, fazer muito mais do que aquilo que a gente foi pago por, ou que a gente deveria fazer, que seja nossa obrigação, não sou obrigado a nada, mas tudo aquilo que for para que a gente faça um pouquinho mais, que a gente vá além. E ele disse que, além disso, seria interessante estar lendo alguns livros, 15 minutos de livros interessantes, de livros úteis, de livros com mensagens aqui no mesmo, mais ou menos no mesmo modo que a mensagem que ele está passando, que é para conseguir estar mudando aquele modo mental negativo para o modo mental prosperidade. E aí, então, dos livros que ele sugeriu, eu só conheço um e só encontrei um, que é o do Napoleão Hill, Pense e Enriquece, porém eu fui mais intuída para esse livro aqui, Picos e Vales, que aproveite os momentos bons e ruins em seu trabalho, em sua vida. Então, o que ele está contando, o Spencer Johnson aqui, é a história de uma pessoa que estava no vale, mas o vale é aquele momento nosso, é o nosso vale emocional, porque a vida aqui na dualidade, aqui no plano do relativo, ela é assim, é a lei do ritmo, um momento a gente está embaixo, no outro a gente está em cima. Então o que a gente tem que entender é que devemos encontrar o meio termo, o neutro. Ele até passou aqui pelo neutro, que é o platô, no vídeo anterior, acredito que 2 antes desse, ele foi para o platô e ele disse que seria como um retiro espiritual, talvez um spa para o corpo físico, como se fosse isso. Porém, o que eu acredito, o que eu estou entendendo com isso é que nós devemos estar sempre no equilíbrio, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O que dia de muito riso, véspera de pouco siso, aquela coisa, se a gente se extrapola muito para um lado, no dia seguinte é quase certo que nós estaremos do outro. Então, ele sai do vale e vai lá para o pico pela primeira vez e encontra um velho, um senhor que está passando para ele essas dicas, digamos. E aí agora ele tá já no pico, mas ele viu de lá, ele viu que tem um pico ainda mais, é possível subir mais, porém para chegar nesse pico ele tem que passar em outro vale. E aí o conselho do velho para ele é esse: quando você chegar ao pico mais alto, talvez seja interessante ver se consegue ter alguns insights sobre verdades mais profundas a respeito de si mesmo. Pode ser interessante ouvir seus pensamentos com o coração e lembrar-se dos momentos reais do trabalho e da vida pessoal que o guiarão na direção das suas verdades pessoais. Porque ele disse também, anteriormente a ele, que o que fez com que ele descesse daquele pico que ele estava é que ele ficou arrogante. Então é isso que quando nós estamos passando por um momento super de pico na nossa vida, onde a gente está muito bem, a gente não esquecer de continuar sendo humilde, não ser arrogante, pensar no outro. Eu acredito que seja mais ou menos isso que ele está dizendo, para aproveitar e ficar mais tempo no pico. E aí então a gente vê aqui quais são, o capítulo 6 são descobertas. Então vamos ver o que ele vai descobrir atravessando esse outro vale. O jovem avançou com dificuldade por aquele vale onde nunca tinha estado. O vento fazia os pingos da chuva machucarem o rosto dele. Procurou abrigo, mas não encontrou. A travessia estava se revelando ainda mais difícil do que ele tinha esperado.
Quando partiu, o vale não parecia tão profundo. Por que tem que ser desse jeito? Lamuriou ele. Não deveríamos ser felizes? Por que precisamos passar por esses vales? Os pés dele estavam encharcados e ele estava tintando, nunca ouvi essa palavra, tintando de frio. Sentia-se péssimo. Um dia ainda vou rir disso, falou, ainda tremendo. Pensou no que tinha acabado de dizer e acrescentou: por que esperar outro dia? Por que não rir disso agora? E olha que legal, gente. Aí a gente pode até pensar naquelas máximas do Aqui e Agora, daquele livro Aqui e Agora, que eu esqueci o nome, acabei aqui agora de esquecer o nome do autor. Gente, será que eu estou ficando velha? Não, não é possível, não pode ser isso. Enfim, esse livro Aqui e Agora, vocês devem conhecer, ele diz exatamente isso, é o agora, é só o agora que existe, é só o presente que existe, o passado não existe mais e o futuro também não. O passado é história, o futuro é mistério e o presente é o nosso presente. Então, por que esperar outro dia? Por que não rir agora? E riu Eckhart Tolle. Obrigada aí, dessa vez. O livro Aqui Agora é do Eckhart Tolle. E riu alto, sentindo-se um pouco melhor, mas a risada dele foi respondida por uma trovoada poderosa. Olhou para o céu, preocupado, e imaginou se estaria a salvo dos relâmpagos. As pernas dele e os pés doíam devido à caminhada sobre pedras pontiagudas. Lembrou-se do que o velho tinha dito. O modo como você administra seu vale determina o tempo que levará para atingir o próximo pico. E deixa eu compartilhar com vocês o que eu entendo disso. Quando a gente está ali no vale, quando a gente está ali passando os nossos perrengues, se a gente se encolhe todo e a gente põe a culpa no outro, a gente veste o capuz, veste a roupinha da vítima, aí a gente está administrando como quem não está entendendo. Aí eu acredito que vai demorar mais tempo para a gente conseguir passar por esse vale, vai ter mais sofrimento ainda, mas é a minha forma de entender. Não sentia que estava se saindo muito bem na administração daquele vale. Finalmente atingiu o ponto mais fundo e parou. A chuva havia apagado completamente os sinais do caminho. À frente dele não via nada além de um rio estreito e ruidoso que parecia impossível de atravessar. Não consigo, disse em voz alta. A correnteza é forte demais, nunca vou conseguir. Sentiu-se derrotado. Teria de dar meia volta e retornar para onde tinha vindo, por onde tinha vindo? Mas como poderia encarar o velho novamente? Como poderia encarar a si mesmo? Sentou-se na lama e olhou fixamente para o rio. Temia entrar ali e ser arrastado pela poderosa correnteza. Imaginou-se engolindo água enquanto afundava e se afogava. Sentiu um calafrio e perguntou a si mesmo: por que estar num vale tem de ser tão doloroso? E então respondeu à própria pergunta, lembrando-se de algo que o velho tinha dito. O sofrimento no vale é capaz de despertá-lo para uma verdade que você podia estar ignorando. E aqui a forma como eu entendo é que o sofrimento não é castigo, que o sofrimento não é porque Deus não gosta da gente, até porque é Deus sonhando que está vivendo essa experiência através da gente, ele não é masoquista. O sofrimento é só uma forma de nos acordar para aquilo que a gente verdadeiramente é. E há, como diz Napoleão Hill, uma semente de êxito em toda a adversidade. Então, o sofrimento, como ele está dizendo, é capaz de despertá-lo, porque quando a gente está dormindo ali numa coisa que alguém disse, a gente comprou, a gente pegou aquilo para a gente, é verdade, mesmo que tudo tá dizendo que é o oposto, e a gente está ali agarrado, é verdade, é verdade, é verdade. Às vezes a gente está dormindo tanto que precisa chama, a gente não acorda, é preciso um balde de água gelada na cara. Bem, que verdade ele estaria ignorando? Olhou para o pico mais alto, ainda distante. Só sei, parou, que eu queria muito estar naquele pico mais alto.
Imaginou se não haveria um lago lá em cima que fosse tão bonito quanto o que havia diante da casa do velho, ou ainda mais bonito. Imaginou como seria a sensação de receber a brisa fresca no rosto. Então, pensou no que o velho tinha dito sobre chegar ao próximo pico, criando e seguindo uma visão sensível. A imaginação de um futuro melhor, coerente e que recorresse aos 5 sentidos para ser imaginado. E olha ele aqui trazendo novamente a imaginação, essa imaginação que foi tão descartada, tão deixada de lado quando a gente é criança. Isso é só a imaginação, como se fosse só a imaginação. E se a imaginação fosse tudo? E se tudo que a gente conseguisse imaginar a gente pudesse vivenciar, não é? E deu-se conta de que poucos momentos antes estava criando uma visão temerosa, uma imagem de si mesmo se afogando ao ser arrastado para o fundo do rio. E olha, gente, não sei com vocês, mas comigo até um tempo eu imaginava, eu visualizava coisas ruins, coisas negativas muito mais fácil do que coisas positivas. É aquela, sei lá, é aquela coisa meio até, meu Deus, né? Aquela coisa meio masoquista, quero sofrer, pelo amor de Deus. O velho nunca havia falado sobre visão temerosa, mas foi exatamente isso que o jovem fez. Talvez estejamos sempre criando uma visão do nosso futuro, pensou ele. Estejamos cientes disso ou não. Seja uma visão temerosa ou uma visão sensível. A questão é, qual visão iremos seguir? E então disse, é isso! E falou as palavras em voz alta por entre a chuva e as trovoadas. O meu vale é o medo. Ele achou que havia alguns tipos de vales, desde doenças ou a perda de um ente querido, passando por crises financeiras e outros infortúnios, que podiam estar além do controle dele e que não eram causados pelo medo. Porém, para ele o mais importante era que agora percebia que havia criado, está bem grifado, muitos dos seus vales devido ao medo que sentia. Estivesse consciente disso no momento ou não. E isso, gente, é que vem aqui mais uma vez, eu amo o Ho'oponopono, eu acredito que é por isso, quando a gente cria essas coisas inconscientemente, a gente tem essas visualizações, usa a imaginação negativamente, até inconscientemente, eu acredito que seja por causa das memórias negativas que a gente traz ali. O Dr. Rulem do Ho'oponopono diz que nós estamos cheios de dados, que são memórias negativas se repetindo, porque às vezes a gente pensa, meu Deus, mas por que? Eu sou tão bonzinho, eu sou tão boazinha, por que está acontecendo isso comigo? Mas é que a gente não lembra do nosso passado. E eu digo passado não aquele que a gente nasceu aqui, né? Mas o passado lá no início da criação. Pensou consigo, já que os vales eram os momentos em que sentia falta do que não tinha, será que tinha medo de nunca conseguir ou nunca reaver essa coisa faltante? Ele sabia que os momentos ruins podem continuar, mas se formos além do nosso medo, em pouco tempo começaremos a nos sentir muito melhor. Afinal, continuava ensopado, sentado na lama no fundo de um vale, mas tinha de admitir que havia se sentido melhor quando superou o próprio medo. Sabia que muitas vezes havia negado a realidade que poderia ter sido a responsável por alguns de seus vales. Sem dúvida, tinha desejado que seus picos durassem mais. Agora, pensando no trabalho e na vida pessoal, parecia que nunca haviam durado tempo suficiente. Além disso, queria que seus vales não durassem tanto. Então ele riu. Eu queria querer direito. Ele disse tudo. Eu também queria querer direito. Talvez eu possa usar minha moeda da sorte e meu desejo de estar do outro lado do rio se realize. Riu novamente e se sentiu melhor, sabendo que é bom poder rir de si mesmo. E olha, gente, aí a risada, rir de si mesmo, não aquela chacota do outro, não, isso não.
rir da gente mesmo, rir sabendo que daqui a pouco, no Kybalion, ele disse pessoas, entidades, consciências que hoje a gente acredita poderes de Deus e santos, a gente reza por eles, eles já passaram por aquilo, eles já fizeram essa caminhada, gente. Então, com certeza, o mentor espiritual de Chico Xavier, o Emmanuel, ele fez aquele livro há 2000 anos. Há 2000 anos ele era um senador romano que estava com Pilatos na hora que eles lavaram a mão e deixaram Jesus Cristo ser crucificado. Ele que tinha tido o privilégio de encontrar Jesus Cristo, que curou a filha dele, e ele não entendeu, ele como ele estava pior que a gente, e 2000 anos depois, e não precisa demorar tanto tempo, se bem que passa rápido, né, gente? 2000 anos depois ele é iluminado ao ponto de ser um companheiro de viagem, ele de um lado e o Chico do outro, de um ser tão iluminado como Chico Xavier. Então é só para a gente ter certeza, gente, que tudo passa, isso é uma passagem, é uma escola onde a consciência lá no livro do Neil Walsh, Conversando com Deus, diz que não é uma escola porque a gente já sabe tudo, só que desculpa aí ele, a gente sabe tudo, mas ele esqueceu que ele nos deu chá de esquecimento, então a gente esqueceu tudo, a gente esqueceu quem a gente é como seres infinitos, divinos que nós somos, iluminados 100% que nós somos, e aí a gente se identifica, a gente flerta com a sombra, a gente se identifica com a sombra, e aí é por isso que a gente vai lá para o vale e fica sofrendo muito tempo. E aí se a gente aprende, na hora que a gente está no vale, rir da gente mesmo e perguntar, eu acredito que perguntar o que está certo sobre isso, como eu faço para sair daqui. O livro Nosso Lar, o exemplo, ele passou tanto tempo lá naquele vale que era onde ele criou no mental dele, que eu acredito que depois que a gente morre, a gente continua criando a nossa realidade. A gente vai para onde a nossa mente está criando. Se a gente acredita nisso, a gente vai para isso. Se a gente acredita naquilo, a gente vai para aquilo. É aquilo que a gente está criando. Acredito, é apenas o meu jeito de pensar. E aí o protagonista lá do Nosso Lar, que foi Carlos Chagas, ele passou um tempão lá no umbral, mas quando ele perguntou como é que eu faço para sair daqui, meu Deus me ajuda, quando ele pediu, aconteceu, logo veio. Então, quando a gente ri eu estou metendo os pés pelas mãos, eu queria tanto querer direito, o que está certo sobre isso, como eu faço para criar diferente então, né, desse jeito que eu tenho feito. Riu novamente e se sentiu melhor, sabendo que é bom poder rir de si mesmo. Então lembrou-se do que o velho vinha tentando lhe dizer. Tirou o caderno do bolso e anotou. Evite acreditar que as coisas estão melhores do que realmente estão quando estiver num pico, ou piores do que realmente estão quando estiver num vale. Faça da realidade sua amiga. Esse amiga está escrito em maiúsculo. Em letras grandes, não está maiúsculo, minúsculo, mas maior. Ai, gente, é isso. Então, ele diz que, então, o que ele está dizendo aqui é que não relativiza para nenhum dos dois lados, mantém o equilíbrio. Tá no vale, vai passar, eu vou rir de mim mesmo, eu vou perguntar como eu saio disso, eu vou admitir que fui eu que criei, assim eu posso criar diferente, e tá no pico, não fica arrogante. Ele voltou a olhar para o pico e imaginou como se sentiria se estivesse lá em cima, triunfante. O velho tinha dito que a ferramenta mais poderosa para ajudar a atravessar um vale e alcançar o pico seguinte era seguir uma visão sensível. Desse modo, começou a criar uma visão sensível pessoal. Fechou os olhos e imaginou em detalhes realistas e verossímeis que já estava sobre o pico mais alto. Apreciou a vista magnífica, sentiu o calor do sol na pele enquanto pairava acima das nuvens carregadas. Saboreou a água do lago cristalino, sentiu o cheiro dos pinheiros e ouviu o grito de uma águia. Olha, gente, ele está mostrando aqui como é utilizar os 5 sentidos na visualização. Não sentia medo algum, estava em paz. Abriu os olhos e olhou novamente para o pico, ainda imaginando como seria bom estar lá.
Ao manter a visão sensível dele, parecia sentir que era erguido como que por um imã para se pôr de pé. Olhou para o toco de uma árvore do outro lado do rio. Um plano se delineou na mente dele. Pegou uma corda que trazia na mochila e fez um laço. Então ficou de pé e a jogou para o outro lado, mas errou. Jogou a corda muitas outras vezes, mas ela foi ficando molhada e pesada e era cada vez mais difícil lançá-la. Caiu de joelhos, fechou os olhos e sentiu os braços e costas doendo. Pensou seriamente em desistir, mas olhou para o outro lado do rio e se concentrou no toco de árvore como se nada mais existisse. Ainda concentrado, jogou a corda e dessa vez ela caiu certeira em volta do tronco. Puxou-a várias vezes para ter certeza de que estava firme. Então entrou nas águas agitadas e lentamente começou a se puxar uma mão após a outra na direção da outra margem. 2 vezes quase foi sugado para baixo, mas agarrou-se à corda que havia amarrado firmemente dos 2 lados do rio. Ela salvou a vida dele. Ao cabo de algum tempo, conseguiu chegar do outro lado e lentamente venceu a elevação da margem. Isso que ele fez aqui, gente, é aquela coisa que dizem, aquilo que a gente consegue visualizar, a gente consegue fazer. Eu aprendi um exercício, a gente pode vivenciar. Eu aprendi um exercício com aquele... uma pessoa que faz, ele se diz coaching de cérebro, o nome dele é Quick, o sobrenome dele é Quick, eu não me lembro o nome agora, ele é norte-americano e ele ensina as pessoas a terem uma mente, uma memória mais rápida. E aí ele faz um exercício que a gente faz com o braço, a gente faz assim com o braço, e quando a gente vai até aqui, quando a gente fecha os olhos e visualiza que a gente está indo além, da próxima vez a gente vai além. E eu acredito que é isso, a visualização é, como diz a Lisa Nichols, para a realização do nosso desejo, como o fertilizante é para o crescimento das plantas. Quando se pôs de pé novamente, Jimmy Quick, o nome dele é Jimmy Quick. Quando se pôs de pé novamente, ergueu as 2 mãos e gritou: "Consegui!" E riu, mesmo ainda estando no vale. Sentia-se como se já estivesse no pico. E de repente compreendeu o que um pico pessoal poderia ser. O pico pessoal é uma vitória sobre o medo. Sentou-se e sorriu. Era sensacional ter superado o próprio medo. Decidiu descansar um pouco antes de caminhar na direção do pico mais alto. Ficou pensando na diferença entre desejar um futuro melhor e seguir uma visão sensível. Então percebeu que a diferença está no que se faz. Desejar não conduz a ação alguma, refletiu. Mas quando realmente seguimos uma visão sensível, queremos fazer as coisas que a tornam real. Você não se obriga, apenas quer tanto que se vê fazendo coisas das quais nunca se imaginou capaz. Ou seja, aqui eu acredito que é a força da vontade, do querer que nos impulsiona. Então, ou seja, aquilo, não sei quem foi que disse, mas aquilo que a gente realmente deseja com todas as forças do nosso ser, acontece. Estava começando a entender que o velho quis dizer com verdadeiramente seguir a visão. Queria dizer manter-se fiel àquilo que se quer e fazer o que é realmente necessário para chegar lá. E fazer o que é realmente necessário, reconhecendo a verdade. Cada vez mais estava percebendo que o medo nos paralisa, mas a verdade nos ajuda a alcançar êxito. Ele sorriu e voltou a olhar para o pico mais alto. Dali a pouco, estava se levantando com o entusiasmo renovado e deu prosseguimento à jornada. Percebeu que quando começou a seguir a visão sensível, sentiu-se mais animado e confiante.
À medida que ia subindo, pisava em trechos de pedras soltas e escorregava, voltando a descer um pouco. Mas a cada vez que isso acontecia, retomava a subida. Sorria à medida que avançava. Estava a caminho de um pico mais alto. Após um bom tempo, atingiu um trecho banhado pela luz do sol e se viu no topo da montanha. Estava diante do lago mais fantástico, cercado por frondosas árvores. Sentiu a brisa fresca. Então voltou-se para olhar para o vale de onde viera. Sabia como havia sido difícil, mas isso agora só tornava a situação ainda mais prazerosa. Pensou em como eram as coisas no vale onde ele morava e se lembrou da vida e do emprego dele. Pensou nos pais e amigos, na jovem de quem ele gostava. Lembrou como vivia com medo, embora muitas vezes não tivesse se dado conta. Havia alimentado um medo de que seus amigos não gostassem dele, medo de que seu pai não o respeitasse, medo de que a jovem de quem ele gostava perdesse o interesse nele, medo de perder o emprego, medo de ser considerado um fracasso e provavelmente tinha medo de outras coisas também. Gente, o medo é a coisa que mais nos paralisa, com certeza. Eu sou um exemplo típico. Escolhi fazer vídeos para o YouTube, mas quem disse que eu tinha coragem? E o medo da crítica, e o medo do que os outros iam dizer, e o medo. E aí, gente, depois que a gente tira o medo, ele fica tão pequenininho, você olha assim para ele, é isso. Poxa, é o que ele está dizendo, gente, enfrentar o medo. É o medo, novamente o livro do Napoleão Hill, Entrevista com o Diabo, essa consciência que se apresenta lá como sendo o diabo. Ele explica bem que ele só existe na mente de quem acredita nele, acredita que ele existe. Ele diz que o medo é o principal ponto que abre, é o porteiro que abre a porta do nosso mental para ele. E se a gente acredita nele, aí a gente fica entregue nas mãos dele. Ele havia sido bobo de permitir o medo mandar na vida dele com tanta frequência, obscurecendo a visão dele da verdade. Por fim, sentiu que estava realmente começando a viver a filosofia dos picos e vales. Para ele, era como uma filosofia somada a uma técnica e uma forma de ver as coisas, pensou. E tão importante quanto isso, uma forma de fazer as coisas. Faça da realidade sua amiga, o velho tinha dito. Sentiu que estava começando a captar o que isso poderia significar no caso dele. O momento ruim que havia passado no vale, de fato, o despertara para algumas verdades que vinha ignorando. Viu que quando não só encarava a verdade, mas também a aceitava, ela lhe era mais útil. Então exclamou. Por isso o velho usa o termo verdadeiramente tantas vezes. Ele está querendo dizer algo baseado na verdade. Esperou que agora verdadeiramente buscasse o que fosse real, em vez de viver na ilusão. Percebeu que podia construir uma base mais forte para o futuro se ela fosse erguida sobre o que fosse verdadeiro. E aqui, nesse mundo dual de... A verdade absoluta não existe aqui, porém a verdade, acredito que ele está dizendo que é verdadeiro, é aquilo que é verdadeiro de acordo com as leis universais, de acordo com as leis divinas. Isso é verdadeiro. Se você subir, e agora eu lembro do nome da lei, se você subir no 10º andar e pular, você vai se estatelar no chão, é a lei da gravidade. Então isso é verdade, queira ou não, para o mais importante e para o menos importante, é verdade. Então eu acredito que é isso, viver de acordo com essa verdade, não com a sua verdade, com a minha verdade, que essa pode ser relativa, porque a gente está vestido, quando a gente está se identificando com o nosso personagem nessa nossa história, aqui vivendo essa experiência humana, aí cada um tem a sua verdade, mas a verdade absoluta, aquela que Jesus Cristo veio nos mostrar, que é o amor incondicional e as leis divinas, as leis universais que estão aí, essas são absolutas.
O que impressionou mais foi o poder de criar e seguir uma visão sensível. Como o velho havia previsto, quando seguiu a visão sensível dele, conseguiu pensar em formas surpreendentes de torná-la realidade. Viu que seguir a visão sensível dele era como olhar para um mapa. Era uma forma prática de ajudar a si mesmo a chegar onde queria. A visão que ele havia desenvolvido sobre o pico tinha não apenas dissolvido os medos que o vinham enfraquecendo, mas também lhe dera a clareza e a força para seguir adiante. Vale verdadeiramente a pena repetir a dose, disse com um sorriso, e escreveu o que lhe pareceu um item importante no caderno. Criamos um pico quando seguimos verdadeiramente nossa visão sensível. Nosso medo diminui e nos tornamos mais tranquilos e bem-sucedidos. Sentou-se em silêncio e ficou ouvindo o sussurro do vento nas árvores e o tranquilo murmurar da água na beira do lago. Era tão bom, ou ainda melhor do que havia imaginado antes. O jovem experimentou uma sensação de liberdade nova. Teve vontade de compartilhar essa sensação com as pessoas de quem gostava. Quando olhou para o vale onde morava, sentiu que seria bom voltar para casa. Mas antes disso, queria ter mais alguns momentos com o velho. Começou a imaginar em detalhes como seria estar com o velho no outro pico mais uma vez. Como era afortunado por ter feito mudanças na própria vida enquanto ainda era jovem. Não era preciso envelhecer para ter sabedoria, agora ele via. Então, enquanto observava o vale, divisou um atalho que não tinha visto antes. E é impressionante como conseguimos ver mais coisas quando o nosso ponto de vista é mais alto. Acho que o segredo é, quando estamos num vale, imaginar o que veríamos se estivesse num pico, pensou. Olha que dica interessante. Estando no vale, imaginar o que veríamos se estivéssemos no pico. Gostou da possibilidade de fazer descobertas no vale para que o próximo vale se tornasse menos doloroso, ou talvez até lhe fizesse bem. Planejou pegar o atalho em seu trajeto de volta para visitar o velho. Agora que conheço um caminho melhor, pensou, o tempo que passarei no vale não será tão penoso. Mal podia esperar para ver seu velho amigo outra vez. Que legal essa parte que ele passou aqui do que ele aprendeu, né? O que é o nome desse capítulo. Então, o 6º capítulo é Descobertas. Olha quanta coisa ele descobriu atravessando esse vale. Então, ele colocou o conselho que o velho deu em prática. Aprendeu, né, guardar aquilo que a gente aprende no vale, depende de como a gente vive o nosso vale, é o tempo que a gente vai conseguir ficar no pico, né, gente? Estou amando esse livro do Spencer Johnson, o Picos e Vales, estou gostando muito, estou super contente de que ele apareceu para que eu pudesse passar agora e tá lendo e tá refletindo sobre ele durante esses 30 dias que a gente está fazendo o Estranho Segredo do Earl Nightingale, e eu agradeço muito vocês que estão vindo comigo, vocês que estão também apostando nisso, que é possível a gente estar administrando os nossos picos e vales para que a nossa vida seja mais plana, mais equilibrada, que nós possamos estar mais abertos para a inspiração divina, assim estar em fase com o todo e deixar Deus sonhar a vida que Ele está sonhando para a gente, que já está manifestada. Como que a gente acessa isso? Aprendendo a viver os nossos picos e os nossos vales e usando a nossa imaginação. Ele está dizendo aqui, ó, deixa, como o Earl Nightingale disse também, deixa a mente trabalhar para a gente de forma positiva, imaginando aquilo que já existe, acessando aquilo que já está todo manifestado no plano mental, já que é Deus que está sonhando para a gente. Aí a gente acessa isso através da visualização e faz com que isso se atualize na nossa realidade, para viver a vida plena que a gente está buscando, de prosperidade em todos os setores. Tá bom, gente? Fico super feliz de estar fazendo essas descobertas realmente
e super feliz com vocês que estejam vindo comigo e desejando que vocês realmente também descubram isso, que a partir de agora os picos e vales de vocês possam ser mais, não ser tão discrepantes um do outro, que nós possamos estar encontrando esse equilíbrio, tá bom? Por enquanto, então, eu fico por aqui, até o próximo vídeo, onde a gente vai para o 7º capítulo, que será partilhando, vamos descobrir o que ele vai partilhar com a gente, e então, até lá, muito obrigada, tchau!